Um abraço a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos aqueles que se fazem presente aqui na noite de hoje. O tema que nós vamos abordar é o Filhos na ótica do Espiritismo. Mas para nós falarmos sobre o Espiritismo, nós apresentamos para todos vocês o livro O que é o Espiritismo, que por sinal nós temos aqui na nossa casa, que vem nos mostrar que o Espiritismo é ao mesmo tempo filosofia e ciência com conotação religiosa. Essa conotação religiosa é através da prece, a oração, que sempre quando nós estamos em harmonia, nós nos conectamos com o universo, nós nos conectamos em harmonia com as leis divinas. Esse livro aqui é muito interessante, porque ele foi escrito depois do livro, o Livro dos Espíritos. Em 1857, Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que para nós, ele é o livro base, é o livro que nós temos que estudar, como Kardec recomendava, estudo assíduo, metódico, incessante. Em seguida, ele percebeu a necessidade de ele fazer uma introdução, porque as pessoas achavam dificuldade. Então, ele escreveu esse livro, que é o Espiritismo, que é um livro introdutório. Ele é simples, palavras simples, e que nós vamos entender melhor as partes em que é composto o Livro dos Espíritos. Também pegamos o apoio no Evangelho segundo o Espiritismo, e o texto que nos serviu de base é tirado do livro Pensamento e Vida, que é o capítulo sobre os filhos. Então agora, o que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessa mesma relação. Então, para vocês verem que para nós espíritas, nós adotamos a ciência sempre em primeiro lugar, para que a gente possa compreender essa filosofia que é o molde, a orientação para a nossa vida, para nós sermos felizes. Porque nós viemos aqui para sermos felizes. E diante de todas as perguntas que as pessoas fazem, muito interessante, porque quando sabem que a gente é espírita, uma série de perguntas eles vêm nos fazer. E o que mais nos procuram, principalmente porque a gente tem bastante filho, temos bastante neto, temos 5 filhos, vamos indo para o 7º neto, as pessoas querem saber a questão de família, né? Puxa, quem que eu sou, quem que eu fui, quem que meu filho é, qual o relacionamento que eu tenho dentro da minha casa, o meu marido, o meu vizinho. Então nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, na Lei de Sociedade, porque nós temos que viver em sociedade. E o maior grupo social que nós temos é a família. Tá? Então nós vamos encontrar nos laços de família uma pergunta muito interessante. É a pergunta 772, que Kardec pergunta aos espíritos, e depois dele ouvir, ler várias respostas, ele chega à seguinte conclusão. A primeira pergunta: por que entre os animais, estes e seus filhotes não se reconhecem quando os últimos não têm mais necessidade de cuidado? Nós que tivemos muito cachorrinho em casa, as pessoas que gostam muito de animaizinhos, percebem que depois de uma determinada fase, os filhos ficam abandonados, né? Uns são doados, são apartados da mãe.
Então, os espíritos nos respondem que os animais têm a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe por seus filhotes tem por princípio o instinto de conservação. E não é verdade? Alguém já viu a galinha colocar os pintinhos embaixo de suas asas? Os cachorrinhos, quando nasciam na minha casa, só nós que podíamos pôr a mão. A pessoa estranha, as cachorrinhas, elas não aceitavam. E assim são com os pássaros, com todos os animais deste universo de Deus. Então, quando esses seres podem cuidar-se de si mesmo, sua tarefa está cumprida e a natureza mais nada lhe exige. Por isso, ela os abandona para se ocupar de outros que chegam, coisa que não acontece com nós humanos, né? Porque nós temos assim o sentimentalismo, nós somos muito pegados. Inclusive, quando eu comecei a estudar esse texto, eu falei, meu Deus, eu acho que esse texto não serve para mim, porque eu sou daquela que se eu pudesse ter uma chácara e fazer uma casa para cada filho, 5 filhos morar no fundo do meu quintal, eu sou muito presa, e é uma coisa que eu sofro muito por isso, né? Isso chama-se apego, e ele não é muito bom. A gente sofre com esse apego exagerado que a gente tem aos filhos. Então vocês veem a diferença dos animais que são irracionais, mas que têm o sentimento na hora do parto, na hora do desenvolvimento, e a postura que ele tem quando os filhotes alçam voo e têm a sua liberdade. Em seguida, nós vamos na pergunta 774, que diz o seguinte, a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Olha, gente, está no Livro dos Espíritos, que eu gostaria que vocês que gostariam de estudar tivessem acesso e fizessem essas leituras. Há pessoas que concluem, diante do abandono dos pequenos animais por seus pais, que os laços de família entre os homens são resultantes apenas de costumes sociais e não de uma lei natural. Então, o que nós devemos deduzir a esse respeito? E os espíritos respondem a Kardec. O homem tem outra destinação que não é a dos animais, né? Por que então querer sempre identificá-los? Ah, o cachorro, eu também não ligo, vou largar, vou fazer, vou abandonar. E às vezes a gente, num ímpeto muito grande, a gente diz, eu vou te abandonar, vou deixar você sozinho, vou te largar, como se fosse realmente. E nós vamos ver mais para frente a responsabilidade que nós pais temos sempre com os nossos filhos, né? Então, para eles, há outra coisa além da necessidade física, né? A necessidade do progresso. Nós, humanos, temos a necessidade do progresso, que é um dos objetivos da nossa existência aqui no plano terreno. Os laços sociais são necessários à evolução, e os laços de família sintetizam os primeiros laços que eles são, acho que eu pulei, sintetizam os primeiros, eis porque eles são uma lei da natureza. Deus quis dessa forma, a lei divina, né? Os homens aprendessem a amar como irmãos. Então, esse laço de família, ele vem aproximar para que a gente possa aprender a amar, aprender a perdoar, porque ninguém vive em um lar se não tiver um compromisso, né? Nós todos que estamos habitando dentro de uma casa física, nós temos uma relação. Não importa se é filho do coração ou se é filho consanguíneo, ele é filho. Porque nós todos somos filhos de Deus, nós somos todos filhos do Pai, do universo, né? Nós fomos todos criados para que nós pudéssemos desenvolver em sociedade o espírito de fraternidade, de convivência, de amor. Então, daí o Livro dos Espíritos manda a gente buscar lá a pergunta 204, 205. Então, desde que nós temos várias existências, o parentesco remonta às anteriores. Então, aqui é uma preocupação. Eu quero dizer para vocês que a gente não pode dizer que nós temos várias vidas. A vida é uma só. Essa vida nossa, ela não é a primeira vez. Através das reencarnações, é a mesma vida.
nós temos a nossa individualidade. Essa individualidade, ela fica marcada para sempre. Mesmo que a gente venha deixar o corpo físico, quando nós vamos partir para outra vida e retornarmos ao plano físico, aquelas coisas boas ou ruins ou tendências nós temos registrado no nosso espírito, tá? Nós somos espírito, então é muito importante a gente dizer isso. Então, desde que nós temos várias existências, o parentesco que nós temos dentro da nossa família vem de antes, não pode ser o contrário. Sim, senhora. A sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos, aí que é a coisa mais linda do mundo, as ligações que remontam às existências anteriores. Disso decorre frequentemente as causas de simpatias com certos espíritos que lhes parecem estranhos. Aí vem aquele negócio, puxa, é meu genro, é minha nora, mas parece que tem uma coisa que eu não sei, parece que já convivemos, e isso é com todas nós, viu, gente? Não é só com filho, com neto, com genro, com sogro, com cunhado. O parentesco nosso, físico, ele remonta de outras reencarnações. E isso que é muito interessante, porque daí você pergunta, mas nós sempre vamos nascer? Eu vou nascer sempre filho, mãe dela? Eu vou sempre nascer? Nem sempre. Nós podemos inverter os papéis, né? Eu comentava hoje com uma pessoa, a minha mãe, eu achava que minha mãe era minha irmã, e quando eu conversava com a minha mãe, eu não conseguia, eu chamava ela de mãe, toda a vida, e eu nem era espírito, mas eu falava assim, mas parece que é minha irmã, parece que não é minha irmã. Então a gente vê na irmandade da gente, alguém que a gente tem mais simpatia e fala, eu já vivi com essa pessoa, eu tenho mais afinidade, eu me identifico mais com a maneira, né? Então a gente vem vindo nessa trajetória da mesma patamar de familiaridade, de parentesco. Então, podemos não ser filhos, pais, mães, mas nós sempre estamos ligados à família. Então, gente, a pergunta 205 diz o seguinte: aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os recuar as existências anteriores. Por quê? Porque eles acham que os laços de família com a reencarnação existe a separação. A resposta que os espíritos dão a Kardec, ela os amplia ao invés de destruí-lo. Olha que coisa bonita, só a doutrina espírita que nos diz isso. Os laços de família, eles são ampliados. Mas será que eu vou ter que voltar com aquele marido meu chato, carrapato? Às vezes não, às vezes vem com um filho rebelde dentro de casa, às vezes vem com um genro que a gente não encolhe, às vezes vem com uma sogra ou um sogro, e também nós fazemos esse papel muitas vezes. Nós invertemos, ao invés de ser mãe, nós vamos ser filhas, vamos ser sobrinhos, vamos ser sempre aquele familiar que vamos ser ou considerado, que eu acho um absurdo as pessoas falarem isso, né? A ovelha perdida, a ovelha desgarrada da família, que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E nós vamos ver que são essas pessoas que nós temos que resgatar, que nós temos que cativar, que nós temos que conviver. Então, amplie os laços de família com o parentesco fundamentado em afetos anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos frágeis. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade em seu vizinho ou seu empregado. Pode-se encontrar um espírito que tenha sido próximo em parentesco ou existência pregressa. É verdade. Aquele que às vezes nos serve é muito mais parente espiritual do que qualquer membro que frequenta a nossa casa. A afinidade é muito grande, a gente se relaciona, né? A gente passa a conviver, passa a tornar uma pessoa muito íntima dentro da nossa casa. Então, continuando, nós vamos para a pergunta 205A. Contudo, ela diminui a importância que alguns atribuem à sua filiação.
porque podemos ter tido como um pai um espírito pertencente a outra raça ou que viveu em condições bastante diversas. Quando Kardec fez essa pergunta, os espíritos responderam: é verdade, mas essa importância está fundada no orgulho, porque muitas pessoas falam assim: eu acho que na outra reencarnação eu fui uma rainha, eu queria saber o que eu fui na outra reencarnação, porque eu acho que eu não fui filho de um sapateiro, eu não fui filho de um dependente químico, eu não fui filho de um pobre, eu acho que eu fui muito rica, porque eu gosto só de coisa boa, né? Eu gosto só de coisa chique, eu tenho gostos apurados, entende? Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Então isso daí, gente, como vocês estão vendo aí, é um orgulho, é uma vaidade que a gente tem, que para nós não serve nada essas coisas. A gente tem que sentir orgulho, mas que não seja prejudicial a nós, das coisas boas que nós conquistamos durante a nossa jornada, do exemplo dignificante que nós damos de trabalho, porque a coisa mais bonita que nós podemos dar de exemplo para nossos familiares, dentro dos laços de família, é o trabalho dignificante, são os exemplos bons, né? Agora, não é porque eu estou falando aqui que eu sou santa, não. Eu sou muito brava, eu sou briguenta, eu sou birrenta, eu sou terrível, mas eu tento me segurar bastante, né? Eu sempre brigo comigo mesmo, eu brigo demais comigo, às vezes eu chego até a chorar, mas a gente às vezes acontece, tem horas que falha, né? Então, vem uma pergunta também, no capítulo ainda do Livro dos Espíritos, sobre as semelhanças físicas e morais. Vocês já perceberam quantas coisas nós estamos vendo em relação aos laços de família? Que coisa linda! Então, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos na questão 207. Quase sempre, os pais transmitem semelhanças físicas aos filhos. Transmitirão igualmente alguma semelhança moral? E Kardec responde, os espíritos respondem: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito dos pais. Entre os descendentes da raça, apenas consanguinidade. Aí eu queria mostrar para vocês como os laços físicos eles interferem, né? Às vezes os pais, no caso, são morenos e aparece um filho com olho azul, mas aí a gente vai buscar na árvore genealógica, vamos ver que lá teve um italiano, teve um alemão, teve qualquer coisa. Então é assim mesmo, porque as semelhanças morais, elas não são transmitidas. Agora, as semelhanças físicas, sim, né? Todas, a parte física. A individualidade não se transmite, mas o caráter da criança, ela é moldada, entende? Ela traz uma bagagem, o que é do espírito é espírito, o que é corpo, e que nós vamos ver quando nós entrarmos aqui no livro Pensamento e Vida, que beleza que é essa questão de nós pegarmos esses vasos virgens, quando chegam à nossa casa, e moldarmos como se fosse um barro, como se nós fôssemos oleiro trabalhando com eles. Continuando na questão 207A, vem a pergunta: mas então, gente, mas eu tenho um filho, uma filha, ela tem o mesmo temperamento, ela tem a mesma questão moral, como é que pode, né, entre os pais, a questão moral? Aí vocês veem que são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. A gente vê no dia a dia da nossa vida. O que nós atraímos para nós? Nós atraímos espíritos que possuem o mesmo gosto que a gente. Então, se você gosta de dançar, as pessoas que gostam de dançar, que são alegres, que gostam de... Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu não sei contar anedota, nem piada, eu me sinto super sem graça, mas eu morro de dar risada com quem
faz um stand-up, quem faz uma certa brincadeira, que tem graça no jeito de falar. Então isso é muito interessante. Então essas semelhanças morais que existem entre os pais e filhos são os espíritos simpáticos que se aproximam dentro da formação do lar. Olha que coisa bonita, né? Então você vê que você tem afinidade, mas daí pergunta assim, qual filho que você gosta mais? A gente gosta de todos os filhos, todos, mas infelizmente, às vezes tem um que é mais suscetível, não sei se é infelizmente, se é felizmente, para que a gente possa conviver. Um é mais assim, maleável, outro já é mais incisivo, outro entra por aqui, sai por aqui. Então a gente vê nesse universo as diferentes no comportamento, diferença nas afinidades, nos gostos, mas tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Isso é muito importante nessa questão de laços de família, dentro de uma família, dentro dessa questão da família de parentesco. Então, qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Já pensou se nós todos fôssemos relaxados, nós tivéssemos nossos filhos, largássemos, faz o que você quer da sua vida, toca a sua vida, se tiver que ser bandido, você vai ser bandido, se você vai... Seria assim uma recrudescência do egoísmo. Isso não pode acontecer, principalmente em questão de família. E agora, nós entramos numa parte do Evangelho, nós estamos já chegando, caminhando, porque em seguida vocês vão ter um vídeo. Uma passagem do Evangelho, quando Jesus estava assim retirado, pregando num templo, chegou até eles, umas pessoas disseram, mestre, lá fora está seu pai, está sua mãe. E Jesus olha para eles e diz assim, mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? E ele diz o seguinte, olhando para aqueles que estavam à sua frente, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus, esse é meu pai, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele mostra aí uma questão de fraternidade, de igualdade para todos nós na questão da convivência. Quando a gente lê isso, a gente fala, nossa, mas será que Jesus não recebeu a mãe, não recebeu o pai? Puxa, mas será que ele fez de conta que não tinha ninguém dali? Não, ele quis mostrar a igualdade. Então daí, nós fomos buscar no livro Pensamento e Vida, uma passagem, o capítulo 13, sobre os filhos. E eu achei muito interessante, nós tiramos vários pedaços. Diz o seguinte, Emmanuel, através do Chico, nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral, que lhe marca a individualidade, antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Olha que colocação maravilhosa que Emmanuel faz. Linda! Nós, pais, é que imprimiremos a chapa para a formação futura dos nossos filhos. Continuando, ele diz o seguinte, Emmanuel, as criaturas confiadas na terra ao nosso zelo, eu pulei? As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral. Neurocerebral são neurônios, completamente novo em sua estrutura orgânica, a feição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressão. Porque a máquina, ela tem a lente. E para vocês verem, a gente tem que focar para uma fotografia sair bem, não é verdade? As crianças também, aqueles que vêm nossa. Essa máquina, ela tem lente na mente das crianças, tá? Então, nós estamos comparando a criança com uma máquina fotográfica. Então, nós vamos representar
a mente dessa criança com visão, com observação, com atenção e meditação por lentes da alma. Que profundidade essa parte! Então nós temos que observar isso daí, essa parte muito linda de comparação com a máquina fotográfica das crianças. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores, na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio. Gente, nós somos filhos. Você tem mãe, você tem pai, você tem tio. Olha que coisa linda. Quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quando nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Então nós viemos todos, esse grupo social, esse grupo familiar, de pai, mãe, irmãos, filhos, para nós nos reajustarmos. É esse um dos objetivos. Então é assim que toda criança entregue a nossa guarda. Agora atenção, para quem é mãe. Está dando um pouquinho de microfonia. É assim que toda criança entregue a nossa guarda, é um vaso vivo, a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar, obrigação nossa, gente, justiça, trabalho, fraternidade, ordem, impondo a disciplina, o exercício do bem, com a força de nossas demonstrações. Os nossos filhos, eles virão nossos exemplos e vão seguir. Porque se nós não moldarmos essa figura, esse caráter, se nós não moldarmos esse espírito que veio para o nosso meio, para a sua aprendizagem, para a nossa convivência, então nós não vamos cumprir a nossa tarefa. Então, esse clima de otimismo e esperança também nós devemos incutir nossos filhos. Nós devemos acolher com amor. Cabe-nos recordar que o coração da infância é muito preciosa, a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, na qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Eles serão, assim como nós somos herdeiros dos nossos pais. Nós, muitas vezes, reproduzimos atos e ações porque nós achamos simpáticos que os nossos pais faziam, né? Então, nós vamos ser espelhos também para os nossos filhos. Eu trouxe um vídeo para vocês, é 14 minutos, está dentro do horário. Vocês vão gostar muito e eu vou assistir com vocês. Raul, quem são os filhos na ótica do Espiritismo? Na ótica do Espiritismo, os filhos são os nossos companheiros de evolução que são colocados temporariamente sob nossos cuidados, a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. O que é ajudá-los a implementar essa evolução? Traduzindo, significa o que no dia a dia? Trabalhar para que eles alcancem aquilo que vieram fazer na Terra. Naturalmente, considerando-se que a primeira escola que esses espíritos encontram ao chegar ao mundo é o lar, é a família, cabe a esse lar, a essa família, dar-lhes os implementos, as bases, os fundamentos, para que eles desenvolvam aquilo que vieram desenvolver. Chamados para esse mistério, inicialmente, estão seus pais.
E naturalmente, em função desses pais serem chamados em primeiro plano para dar suporte a essa nova vida, é natural que os nossos filhos recebam a educação fundamental, a educação básica da família. Não me refiro somente à educação em nível intelectual, à educação escolar, mas essa formação do caráter, a essa orientação de ordem moral, de ordem ética, de ordem de sensibilidade, de ordem artística, todas essas coisas que incrementam o progresso dos seres. A família, de acordo com a sua própria estrutura, deve oferecer à sua criança, para que ela alcance, repito, o desiderato para o qual reencarnou. Raul, por que nós, pais e mães, temos muita dificuldade, às vezes, em compreender que os filhos são seres independentes de nós? Exato pelo fato de que a mãe convive muito tempo com esse filho em sua intimidade orgânica. Para ela, ele é parte dela. Psicologicamente, é muito complicado dizer a ela que isso não é verdade. Ainda que intelectualmente ela o registre, ela o perceba, mas praticamente isso é difícil de conceber. Mas ele saiu de mim, não é? Então esse saiu de mim, ele é um pedaço de mim, ele é parte de mim. E isso faz com que, principalmente as mães, tenham um apego muito grande a esses filhos como patrimônios seus. De certo modo, isso é relevante, isso é importante, porque faz com que ela se ocupe com seu filho de uma forma que ninguém mais se ocuparia, com uma força interior que ninguém mais teria. Mas, por outro lado, isso é prejudicial, porque se ela admite que ele lhe pertence essencialmente, ela vai tratar com ele como trataria dos seus cabelos, como trataria: hoje eu vou fazer, amanhã não, hoje eu vou pintar, amanhã não, vou deixar, vou cortar. Então, e os filhos são seres à parte de nós, eles são seres independentes de nós. E muitas vezes, quando eu quero cortar o cabelo, eu não devo cortar o cabelo. Quando eu quero dizer tal coisa a ele, não é o melhor momento de eu dizer. Se eu me apercebo de que ele é uma outra criatura, eu terei todos esses cuidados. Mas se eu acho que ele me pertence, eu não terei. Então, comumente vem dos pais, e principalmente das mães, essa falta de psicologia no lidar com os filhos. Na hora que os filhos estão mais encrespados, é que elas querem dizer as verdades. Elas acham que ali é que elas têm que educar, ali é que elas têm que ensinar. E isso não se faz com nenhuma pessoa. Todas as vezes que nós queremos nos dirigir a alguém, transmitir uma mensagem a alguém, nós precisamos verificar o momento desse alguém. E essa intimidade de mães e filhos impede muitas vezes que as mães respeitem esse momento dos filhos. Como são seus filhos, eles têm obrigação de escutá-las. E não é bem assim. Porque muitas vezes nós afastamos o indivíduo de nós, o indivíduo filho, exatamente começava a se aproximar de nós. Mas pela nossa intemperança, pelo nosso arroubo, isso vai causando problemas nessa relação. Raul, no plano espiritual, por que meus filhos são meus filhos? Por que eles vieram como meus filhos? E aí independe de ser filho biológico, não é? Por que eles estão ali como meus filhos? Há um planejamento para isso? Existe sempre um planejamento da divindade. Não é um planejamento fatalista, é um planejamento de oportunidade, de utilidade. Muitas vezes nós desenvolveremos determinados trabalhos na Terra bem melhor se tivermos ao nosso lado, como esposo ou como esposa, tal ou qual tipo de espírito. Outras vezes desenvolveremos melhor nosso trabalho se, juntamente com fulano ou beltrana como esposo ou esposa, eu tenha cicrano como filho. Então a divindade sempre está procurando verificar quais os materiais didáticos, os recursos didáticos melhores para que eu desempenhe a minha tarefa no mundo. Ao lado disso, o que os espíritos do bem, nossos prepostos, aqueles que interferem na nossa vinda, que preparam nossa vinda à Terra, o que eles costumam pensar? Que muitas vezes, ao lado desses indivíduos que serão úteis ao nosso progresso, está a questão dos relacionamentos nossos do passado com esses ou com outros espíritos.
Então, se determinada situação é necessária para mim, eu preciso vivenciar tais experiências, que tal vivê-las junto com alguém que me levou a cometer aqueles equívocos que me trazem complicações hoje? Por que razão eu não viver essa experiência junto de alguém que me possa ajudar a enfrentar os problemas que no passado me ajudou a criar? De modo que, se hoje uma mãe, por exemplo, leva um filho a ser vaidoso, a ser presunçoso, a ser o dono da verdade, o melhor do mundo, e esse filho se dá mal exatamente por isso, é natural que no futuro ela venha como a mãe desse menino frustrado, cheio de complexo de culpa, não sei de quê, para que ela o ajude a sair daquela situação em que ela o ajudou a entrar. Então, a reencarnação na família tem esses objetivos, de fazer com que nós estejamos juntos àqueles que nos ajudem a superar as nossas próprias dificuldades. E, por contingência, nós também os possamos ajudar a superar as suas. Daí, grande número das vezes, aqueles que se situam na Terra como pais e filhos, como mães e filhos, sejam espíritos que tiveram algum tipo de vínculo no passado. Embora isso não seja absoluto. Pode ser que o filho de agora nunca tenha convivido com a gente no passado, mas seja aquele espírito que carrega toda a envergadura que a gente precisa ter ao nosso lado hoje, positiva ou negativa. Muitas vezes aquele esposo complicado de agora, aquela esposa complicada de agora, não viveram com a gente obrigatoriamente no passado. Mas nós criamos débitos de tal ordem, de tal monta, que precisamos conviver com criaturas com esse tipo de caráter, com esse tipo de temperamento. Já que aqueles outros aos quais agredimos, aos quais ofendemos, já nos perdoaram, já se libertaram de nós. Mas nós fomos perdoados por eles, mas não limpos pela própria consciência. Então, nós precisamos desse sim da própria consciência. Então, é por essa razão que os filhos são sempre vínculos dos seus pais, mas nem sempre vínculos porque tenham convivido no passado. Vínculos porque carregam os mesmos tipos de débitos ou de virtudes, de ganhos morais que a gente precisa ter junto de nós. Raul, o que são famílias espirituais? O que é exatamente isso? As famílias espirituais correspondem àqueles grupos de espíritos que têm grande afinidade entre... Obrigatoriamente, a família corporal nossa corresponde a essa família espiritual. Mas a nossa família espiritual é a que mais nos alimenta. Muitas vezes a família corporal, ela nos disseca, ela nos consome. Não é? São espíritos com os quais nós temos comprometimentos e nos levam a essas dificuldades, as provações, as expiações. Mas a família espiritual, ela sempre nos alimenta. Se reúnem grupos de pessoas boas e que gostam das coisas positivas, elas se alimentam nisto. Se reúne um grupo de malfeitores, de delinquentes que gostam daquilo que fazem, eles se alimentam nisso também. De modo que nós encontramos famílias espirituais de diversos níveis e hierarquias, mas são sempre espíritos que têm entre si grandes afinidades. E voltando então a falar dessa família tradicional que nós conhecemos, alguns pais, Raul, têm um amor, a maioria deles, né, incomensurável, imenso pelos filhos, quase desmedido. Isso é bom? Pode ser ruim? Olha, o amor, ele nunca pode ser ou deve ser desproporcional, porque ele já deixa de ser amor. O amor é o símbolo do equilíbrio. Tudo que é amor é equilibrado. Quando nós verificamos um amor assim, desses ao qual você se refere, já é apego, desejo de posse. O amor sempre é uma virtude que solta, que liberta, que compreende, que confia. Mas quando você tem essa coisa exacerbada, você quer deter, prender, cuidar só você e ter um certo regime absolutista sobre o objeto desse amor. Claro que aí já existem as pontas humanas do desequilíbrio. O amor propriamente não é assim. Tudo que exorbita foge do amor. Quando nós dizemos do amor de Deus sobre nós, nós dizemos que Deus é o amor perfeito.
Porque tanto você como eu, como vizinho, recebemos as mesmas dádivas de Deus, independentemente de ser negro, amarelo, vermelho, alto, baixo, gordo, rico ou pobre. E as mesmas oportunidades de sofrimento, as enfermidades, as frustrações, as dificuldades da vida de um modo geral. Então, essa proposta equânime do Criador, essa justiça perfeita do Criador para com seus filhos, fala de um amor que é igualmente perfeito. Raul, como é que o Espiritismo entende, por exemplo, o fato de alguns filhos serem ingratos? O agradecimento, essa compreensão e esse sentimento de gratidão não podem ser impostos, porque senão vira uma obrigação. A gratidão é um impulso espontâneo da alma. Quando alguém lhe dá alguma coisa neste momento, imediatamente você diz muito obrigado. Você não vai para casa raciocinar, refletir, fazer como é que eu vou agradecer, vou mandar uma carta. Não, você é espontâneo. Muitas vezes nós albergamos na condição de filhos velhos inimigos do passado, velhos adversários do passado, que vão aprendendo a gostar de nós como seus pais nesta existência, mas volta e meia eclode dentro deles algum sentimento aversivo que eles não sabem bem explicar de onde vem. Racionalmente, conscientemente, eles amam a esses pais, mas instintivamente, como dizia Freud, há pulsões internas nessa alma que fazem com que elas, em dado momento, despautem e se desequilibrem. E nesse desequilíbrio pode estar presente a ingratidão. Nenhum pai deveria esperar a gratidão dos seus filhos. Se ele sabe que seus filhos não lhe pertencem, que essencialmente são filhos de Deus, são irmãos nossos, porque são filhos de Deus como nós, então nós esperamos que eles sejam felizes, que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Se eles vão me agradecer ou não, deveríamos deixar isso em segundo plano. Se nós criamos os filhos esperando que quando eu esteja velho eles me alberguem, que quando eu esteja precisando eles me atendam, então nós vamos sofrer muito no dia em que isso não aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho trabalha a ingratidão dos filhos pelos pais. E há um momento em que ele coloca uma reflexão de uma mãe, dizendo: se meu filho é assim, um de nós pecou, um de nós é culpado. Eu queria terminar essa entrevista fazendo uma última pergunta, que é a seguinte: qual a maior lição, o maior aprendizado que pais e filhos têm nessa convivência? A maior lição que nós tiramos dessa convivência é a de que todos nós temos o que dar e todos nós temos o que receber. De modo que é muito bonita essa relação de crescimento recíproco. E ao cabo de tudo isto, pais e filhos cresceram para Deus, porque é esse o projeto da divindade. Que o lar seja esse cadinho, essa oficina, onde nós nos elaboramos para a felicidade. Raul, muito obrigada por essa entrevista.